A ansiedade que não vai embora, a mente sempre ocupada, mas vazia. Você se pega cansado, mas sem ter feito nada. Eu sei o porquê. Assim como você, tô cansado desse rumo que as redes sociais estão indo. A verdade é que a gente não foi feito pra isso. A gente foi feito pra criar, servir, sentir, ser parte de algo maior do que simplesmente só consumir. Parece que esquecemos quem somos. Esquecemos o que nos faz levantar da cama. Há milhares de anos atrás a gente só queria comer, sobreviver, caçávamos, depois plantávamos. E era isso, era o suficiente. Aí inventamos a roda, a escrita, a história, e a vida foi ficando mais complexa. E agora? Trabalhamos para empresas que nem sequer sabem que a gente existe. Comemos comida de mentira que nos adoece. Nos informamos com manchetes rasas e debates de 15 segundos. Entupimos nossa mente com diagnósticos do Google e fake news. Rolamos a tela sem parar. E no fim, a gente nem lembra o que assistiu, mas sentimos. Sentimos a alma pesar, o corpo cansado e o coração vazio. E o tempo passa e a gente vê a vida indo e a gente simplesmente não faz nada, enquanto os outros ficam milionários parasitando no nosso sistema dopaminérgico. Afinal, o que sempre queremos e precisamos. Eu tô em busca de mudança, em busca de melhoria pra mim e pros meus iguais. E com a sua ajuda, eu vou conseguir. Porque, no fim, o que todos nós precisamos é de um propósito. Bom, eu não sei você, mas às vezes eu acordo e nada faz sentido. Parece que eu fico girando em círculos. E eu vejo muita gente produzindo, tendo dinheiro pra fazer outras coisas, pra concretizar planos, negócios, e eu tô simplesmente parado no tempo. Parece que todo caminho que eu tô tomando é errado, cada vertente que eu vou não faz sentido. E todo dia eu sou obrigado a acordar pra ir pra um lugar que eu simplesmente não quero. Aonde que tem sentido nisso? Foi aí que eu entendi. É que quando a gente trabalha só por trabalhar, por dinheiro, por sobrevivência, a gente acaba se perdendo no processo porque a gente fica sem propósito. E se você faz as coisas sem propósito, pode ter certeza que as chances de dar errado são gigantescas. Quando você começa a fazer tudo no piloto automático, você pode até ganhar dinheiro, mas vai ser infeliz pra sempre, porque você não tem propósito na vida. Você simplesmente quer uma coisa que é supérflua. E quando você tem um propósito, você faz essa coisa com mais vontade e tem mais chances de dar certo. E quantas vezes eu acordei e não vi sentido em nada que eu tava fazendo. Simplesmente me levantava e me arrastava pro trabalho. Pra mim realmente não tem sentido viver assim. Eu poderia receber R$500 por mês, mas se eu estivesse fazendo uma coisa que eu amo, uma coisa que tem propósito, eu acho que valeria mais a pena. Eu sinceramente odeio essa corrida de dinheiro, fama e sucesso. Eu só quero fazer uma parada que eu gosto. E é isso. No fim eu só quero ser feliz. E às vezes eu me sinto paralisado, parado olhando pro nada, me imaginando, eu mesmo me olhando e me julgando, dizendo: acorda, mano, se move, vai fazer alguma coisa. Não quero sentir que eu fui feito só pra assistir os outros se darem bem na vida. E fora que o ambiente, ele influencia em muito tudo que tu faz. Se tu tá num ambiente que as pessoas estão indo pro leste e tu tenta ir pro oeste, é óbvio que vai dar problema. Óbvio que vai ter conflito. Então, toda vez eu acordo e me pergunto por que eu tenho que levantar. E eu fico colocando mini propósitos nas coisas que eu tô fazendo. Eu vou levantar pra poder ir no banheiro mijar. Eu vou levantar pra poder ir comer. Tá, agora eu vou me arrumar. Agora eu vou pegar o ônibus, agora eu vou ir pro trabalho. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tá bom, agora eu preciso dormir porque tenho que descansar. E no fim eu só fiquei andando em círculo, sem propósito, só deixando a vida ir o tempo todo, assistindo minha própria vida passar, enquanto os outros sempre conseguem o que querem, sempre podem fazer o que querem. E quando eles me veem fazendo uma coisa que eu quero, que eu gosto, é como se eu estivesse cometendo um crime. Mas eu cansei disso e eu não vou deixar nunca mais ninguém me atrapalhar e me abalar e me fazer desistir. Só eu tenho esse poder. Então a gente precisa arranjar sempre um novo propósito. Com pequenas coisas simples, como por exemplo, correr, patinar, fazer crochê, editar um vídeo, gravar alguma coisa. Nem que seja um mini propósito, um propósito. E eu sempre me desafio a aprender uma coisa nova. Mas agora eu tenho um novo propósito. Eu voltei à ativa e eu tô com o objetivo de monetizar isso. E eu vou fazer acontecer. Eu vou focar 100% da minha capacidade, da minha força, da minha juventude
para que isso aconteça. Porque não é impossível, é só questão de persistência. E eu sou persistente. Minha ex quem diga. Não que eu seja maluco ou correr do tipo, mano, Mas se você tem suas duas pernas pra andar, suas duas mãos pra fazer, e se você tá parado, deitado, tá perdendo seu tempo, então deixa pra você descansar quando você morrer. Porque aí você vai descansar pra sempre e não vai precisar se preocupar com mais nada. Então enquanto eu continuar vivo, eu vou seguir o meu plano. E eu tô lendo alguns livros, voltei a ler, voltei a editar vídeo, voltei a fazer vídeo, que é uma parada que eu gosto muito. Mas com o diário digital ou coisa assim, sei lá. Nem sei como chamar isso. Então eu quero monetizar esse canal, fazer a minha casa me mudar, comprar um computador e no processo disso tudo, viver. E enquanto eu puder documentar tudo isso, eu vou fazer. E vou fazer da forma que eu tiver como fazer. Não vai ser uma mega produção ou algo do tipo, vai ser as ferramentas que eu tenho aqui na minha mão pra fazer a parada acontecer. Então, igual o Mad Max, aqui ó. Testemunhe. Bom, pelo menos eu vou ter tentado. E eu não vou desistir até conseguir, né? Então, o fracasso não é uma opção. Apesar de que a gente tem que aprender a fracassar. Mas agora eu tenho um novo propósito. E eu gosto dele agora. Me dá até vontade de acordar. Me dá vontade de comer. Me dá vontade de existir. E as merrecas do pouco dinheiro que eu consegui é saber administrar e ir evoluindo na medida do impossível. Porque eu nasci pobre e também nasci otário. E se você tá aí parado, sem fazer nada, olhando pro teto, vendo sua vida passar, querendo fazer alguma coisa, vamos acordar? Vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, sai daí. E é mais difícil ainda nessa época que vendem como se fosse tudo fácil. E eu tô me desintoxicando disso, me desintoxicando desses cursos, dessas coisas, desse conteúdo acelerado do celular. Eu vou ler mais, vou aprender mais, vou aprender a empreender. Vou fazer coisas que são de verdade, sabe? Não vou ficar preso no celular, rolando infinitamente pra cima igual um zumbi. Deixar o Mark Zuckerberg dominar minha mente. Sai do celular. Vai ler um livro. Acho que esse vai ser um bordão do canal. Vai ler um livro. Você tá triste? Vai ler um livro. Tá com tédio? Sem propósito? Vai ler um livro. Arranja um propósito, uma crença. Procura no seu próprio trabalho. Não sei se você trabalha ou não, mas no seu trabalho procura algum propósito lá. Tenta crescer nessa empresa. Se não der, começa a se programar pra ir pra outra. Uma que te possibilite crescer. Que você possa mostrar o seu potencial. Todo mundo tem um potencial. A questão é que a gente precisa de um propósito sempre. Não dá pra viver sem propósito. Não é sobre dinheiro, não é sobre trabalho, não é sobre fama, é sobre propósito. E eu achei o meu. Eu não posso deixar o medo me paralisar ou a dificuldade me impedir de produzir mais. Eu tenho que continuar. Independente de qualquer dificuldade, eu preciso produzir. Sendo assim, testemunhem.